Irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Querido Deus e bondoso Pai, nós oramos em nome de Jesus e queremos declarar ao Senhor a alegria em nossa alma quando nós nos reunimos como Teu povo, como corpo local de Cristo. O regozijo em nosso coração se justifica por isso, porque estamos aqui como Teu povo para celebrar o Senhor neste momento. Queremos agradecer ao Senhor por nossos irmãos que nesta noite consagraram os seus dízimos e lançaram suas ofertas, e sobre os mesmos nós oramos, rogamos a Tua graça, rogamos a Tua bênção, rogamos que o Senhor os preserve em fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, neste momento nós oramos por nossos irmãos que conosco não podem estar aqui nesta noite em razão de se encontrarem enfermos. Pedimos ao Senhor que visite os Teus filhos, que restaure a sua saúde, que restabeleça o seu organismo, o seu bem-estar físico. Todavia também oramos para que santifique este momento e ensine os Teus filhos preciosas lições que precisam ser aprendidas. Ainda colocamos perante o Senhor nossos filhos, filhos da aliança. Oramos para que o Senhor os abençoe nesse momento em que eles também terão a exposição do Evangelho, a instrução a partir das Escrituras Sagradas. Sê com eles, bem como com as professoras que assim farão. Oramos deste modo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. As crianças de 4 a 6 anos, a Suelen está ali aguardando, então poderão ir até ela ali, e terão também lá embaixo, a exposição do Evangelho. Crianças de 4 a 6. Lá embaixo também nós temos uma sala para pais, principalmente mães, na verdade, que queiram ficar com seus filhos menores, bebês recém-nascidos, caso haja a necessidade de irem até lá para amamentar ou ficar lá enquanto ele vai se adaptando. Nós também temos essa sala e lá tem a transmissão do culto simultâneo aqui com o que está acontecendo aqui à noite, e pode acompanhar lá sem nenhum prejuízo, tá bem? Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, embora esse texto ele seja um texto que é o início da carta de Paulo, é a parte da saudação inicial do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Ele também é um texto de Natal, afinal de contas ele fala sobre a identidade do Salvador. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Natal, e o tema da manhã foi Natal, já temos um Salvador. E agora à noite, Natal, a identidade do Salvador. E é sobre isso que nós vamos trabalhar com os irmãos aqui a partir das Escrituras Sagradas. Então nós vamos ler capítulo 1, verso 1 a 7. Nós vamos ler em razão de ser um parágrafo completo, mas vamos obrigatoriamente nos deter nos versículos 1, 2, 3 e 4. Esses são para nós os versículos de maior foco nesse momento, tá? Então nós vamos ler, passamos a leitura, penso eu que todos já conseguiram localizar. Romanos capítulo 1, verso 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que
que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o texto. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, lemos tua palavra, que por si só é clara, é viva e é eficaz, é verdadeira. É a tua verdade para o nosso coração. Mas ainda assim, Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe a nossa compreensão, para que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine os olhos do do homem interior e nos ajude a compreender tua palavra, para que assim então também tenhamos uma melhor compreensão, uma esclarecida compreensão do que é o Natal para nós. Muito obrigado por esse momento, Pai. Que o Senhor nos ajude e aplique tua palavra em nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, como já havia informado, ouvimos a exposição do Evangelho, de acordo com o texto de Mateus capítulo 1, 18 e 25, e naquela ocasião nós afirmamos, Natal nos assegura, nos garante, já temos um Salvador. É sobre isso o Natal. Nós já temos um Salvador. Todavia, Natal também para nós tem que tratar da identidade desse Salvador. É impossível nós sabermos sobre salvação sem compreender a identidade do nosso Salvador. Afinal de contas, identidade e missão, ou identidade e tarefa, estão muito associados. Aliás, poderíamos até dizer de forma negativa. São indissociáveis. O que a pessoa é, ela faz. A maneira como ela se identifica, ela realiza. Ela então faz a sua missão, ela executa. Fico imaginando, por exemplo, duas coisas. Quando você assiste a um desses filmes que falam dos heróis do imaginário ocidental, você consegue perceber neles a missão de ajudar, de salvar, a missão de fazer o bem. Todavia, quando você para olhar para cada um deles, você vê o quão distante eles estão da humanidade, ao mesmo tempo em que ajudam a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, você vê o quanto eles são humanos e ajudam a humanidade, mas ainda assim não conseguem transcender aquilo que eles são, não conseguem olhar muito acima do que são. Bom, deixe-me dar exemplos rápidos. Por exemplo, você tem a figura de um super-homem que veio de outro planeta, que não tem a menor conexão com a humanidade, mas procura o bem da humanidade. De outro lado, você tem um Batman da vida, que é extremamente humano, ele é puro humano, mas não consegue transcender aquilo que exige, momentos que exigem uma certa transcendência desse plano, olhar mais para o metafísico, para o espiritual. Mas aí tem um outro herói, que é tão interessante o cenário dele, que uma das coisas que me chamou muito a atenção, quando foi lançado o seu primeiro filme, o segundo filme está às portas, parece-me que é essa semana. Não estou fazendo merchan, tá? Não estou ganhando nada. Mas eu quero levá-los a pensar. Quando o filme sobre o Aquaman, o herói dos mares, foi lançado, uma das coisas muito interessantes que foi falado naquele filme é que nele estavam reunidos terra e mar, terra e água. Afinal de contas, sua mãe é da chamada nação, ou do lugar Atlantis, submerso nas águas, e o seu pai era um simples homem trabalhador, que trabalhava no farol daquela cidade. Então, terra, o pai, e água, a mãe, se uniram, e nele agora estão unidos terra e água, para ajudar a humanidade, ou ajudar os próprios Atlantes. Mas uma coisa que fica interessante, é que ele não consegue fazer isso ao mesmo tempo.
Primeiro ele tem que tentar resolver o problema de um lado, depois ele tem que tentar resolver o problema do outro, e, além disso, a julgar pelo seu humor, ele pode tomar lados, e foi o que ele fez. Ele toma lados ao longo do filme. Tá bom, chega de desenho animado, de filmes, chega. O que eu queria era que você entendesse que, às vezes, a identidade denota a missão, e ela pode ser isolada de uma, isolada de outro, ou ainda assim, se consegue juntar duas coisas distintas, acaba se tomando lados. Isso não acontece com o nosso Salvador. Isso não acontece com o Salvador que justifica a celebração do Natal de uma maneira cristã, bíblica. Justifica-se, sim, a nossa percepção de Natal. Isso não acontece com ele. Embora nele estejam reunidos o espiritual e o terreno, ou, como nós gostamos de dizer, o divino e o humano, isso não corre o risco de acontecer com ele. Além disso, voltando um pouquinho para os nossos filmes atuais, todos esses heróis mencionados, eles têm um ponto fraco. E quando você olha para a identidade do Salvador que o Natal nos dá, você não vai encontrar nele uma só fraqueza, uma só fragilidade, você não vai encontrar nele uma só falha de caráter. Você não vai encontrar nele absolutamente nada que diga o seguinte: olha, por aqui nós vamos conseguir derrotá-lo, ou por aqui nós vamos conseguir desaboná-lo, a ponto dele não ser, de fato, o Salvador dos homens, segundo propõe-se o Natal. Não existe essa possibilidade. Ele é Deus, ele é homem, e nele não há nenhuma falha, nenhum defeito de caráter, e nele não há a menor possibilidade de ser derrotado ou de ser fragilizado ao longo da vida, e especialmente agora, e com isso ser lançado num descrédito. Não existe essa possibilidade quando se trata de Jesus. Por isso, saber que Ele é o nosso Salvador, também é importante saber qual é a sua identidade. E nesta carta aos Romanos, Paulo faz questão de deixar muito bem claro qual é a sua identidade. Quando você olha os evangelhos de Mateus e de Lucas especialmente, esses dois evangelistas fazem questão de dizer que ele é, em primeiro lugar, o resultado da encarnação, o resultado da ação milagrosa do Espírito Santo, na vida de Maria, no ventre de Maria, uma mulher como qualquer outra mulher, uma mulher que não tinha absolutamente nada de especial, nada de pureza, era uma pecadora carente da salvação como qualquer outro ser humano, tanto é que o anjo que fala com Maria a trata como uma pessoa agraciada, alguém que foi ali objeto do favor de Deus, apesar de não merecer nenhum dele, agraciada. Mas também os evangelistas fazem questão de dizer que ele é filho de José, filho de Davi, e ele o é. Embora José não tenha tido absolutamente nenhuma participação em sua concepção, mas pelo fato de ter reclamado paternidade, o fato de ter reivindicado paternidade, é assim que ele é reconhecido. E, inclusive, ele não só é reconhecido assim pelos evangelistas, como ele também foi assim reconhecido por todos aqueles que moravam em Nazaré. Porque para identificá-lo, tratavam-no acerca da sua tarefa. E ninguém dizia assim: poxa vida, esse menino que está correndo na rua é o Salvador do mundo porque ele é filho de José. Pelo contrário, diziam assim: não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro, filho de Maria, e os seus irmãos não se chamam Tiago, João, Judas e Simão? Percebe? A maneira como olhavam para Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus disfarçado por uma cortina de carne, ossos e tecidos, era simplesmente essa. Além do que, juntamente com seus próprios irmãos, os seus próprios conterrâneos de Nazaré, onde ele passa a maior parte da sua vida e a maior parte do seu ministério, esses todos que olhavam para ele apenas a partir da perspectiva de um carpinteiro, assim como também outros, por exemplo, o dono da hospedaria que disse que não tinha lugar, o próprio Herodes, líderes religiosos daquela época, todos eles, lamentavelmente,
perderam o Natal. Perderam o Natal. E impressionante é que nós também podemos correr o risco de perder o Natal, quando não conhecemos a identidade do nosso Salvador. Perdemos o Natal quando assim acontece. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja que ele não tinha a menor familiaridade até então. Porque diferente de outras cartas que Paulo escreve, Romanos é escrita exatamente para que os crentes na cidade de Roma conheçam Paulo a partir da sua doutrinação, portanto, a partir da sua missão. Então é com a sua escrita que Paulo está se dando a conhecer aos crentes de Roma. Afinal de contas, a igreja de Roma não foi plantada por Paulo, como também não foi edificada por qualquer outro apóstolo. Cogita-se, e eu gosto muito dessa ideia, que a igreja de Roma, ela nasce a partir do Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Crentes que moravam na cidade de Roma, pessoas que moravam na cidade de Roma, estavam em Jerusalém, na ocasião do evento Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram alcançados pela pregação de Pedro, e quando retornam a Roma, já retornam crentes. E a partir desse momento, então, começam a se reunir como crentes em Cristo na cidade romana. É por esse motivo, então, que Paulo escreve. Ele quer se dar a conhecer, mas ele também quer doutrinar a igreja. E, além disso, Paulo partilha alguns planos com os romanos, planos esses que estão lá no capítulo 15. A sua pretensão de chegar à Espanha, a sua pretensão de conhecer os romanos, de passar um tempo com eles. E Paulo entendia que chegar à Espanha, isso então equivaleria a chegar nos confins da terra, e aquilo para o qual ele tinha sido chamado, então ele teria cabalmente cumprido. Diferente de outras cartas, a introdução da carta aos Romanos ela é um pouco mais extensa. Geralmente, Paulo indica logo no início das suas cartas, quem ele é, o que ele faz, para quem ele escreve, e rapidamente uma saudação. Mas nesta carta especialmente, Paulo fala do Natal. Paulo fala da identidade do Salvador aos romanos, para mostrar para os romanos que o que ele vai falar, o que ele vai escrever em sua carta, está alinhado com o que eles já acreditam acerca do Evangelho. É por isso, então, que Paulo faz questão de apresentar as palavras, especialmente essas que estão nos versículos 1, 2, 3 e 4. No versículo 1, Paulo faz uma rápida apresentação da sua identidade e da sua missão. Ele é o Paulo, escravo de Jesus Cristo, mas vocacionado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui temos 3 informações importantes. Quem é o autor? Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa aí é a palavra doulos, escravo. E se tinha o grego, na época, tinha algumas palavras diferentes. Paulo prefere a palavra mais pesada, para se referir a ele mesmo. O grego tinha algumas palavras que você tinha a ideia de um escravo, mas que tinha certos direitos. Tinha escravo. A gente confunde, às vezes, a perspectiva de escravo no primeiro século, porque nós olhamos mais via século 21. Mas o primeiro século era bem diferente do que a gente está acostumado a pensar. Tinha escravos no primeiro século que eram médicos. Dá para você entender isso? E, obviamente, eu não estou aqui defendendo a escravatura, mas eu estou explicando para os irmãos que, às vezes, um olhar a partir daqui para a realidade de lá, ela não pode ser tão assim facilmente justificada. Tinha escravos no primeiro século que eram arquitetos. Tinham escravos no primeiro século que eram mestres, especialmente os orientais. E, preferencialmente, estes eram os que eram reivindicados por romanos para cuidar e ensinar os seus filhos. Faziam o papel de pedagogos, de professores. Mas, por outro lado, também tinha escravos que eram especialmente selecionados e dedicados para tarefas que ninguém gostaria de fazer. Por exemplo, lavar os pés. Essa era uma tarefa
que nós poderíamos dizer que somente o escravo do escravo fazia. É o que Jesus faz em João 13, lavar os pés. Tinha escravos nesse mesmo nível, que tinha apenas a função de, além de lavar os pés, desatar as sandálias dos pés, porque para lavar precisa desatar. E é por isso que João Batista diz: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. É essa palavra, doulos, que Paulo usa para dizer quem ele é. Servo, que as nossas versões atenuam, quando na verdade a palavra literalmente deveria ser traduzida por escravo de Jesus Cristo. Sem qualquer direito, sem qualquer posse, sem qualquer poder, sem qualquer absolutamente nada em seu favor. Escravo de Jesus Cristo. Depois Paulo ensina, diz que ele é o apóstolo, ele é o enviado, ele é o emissário, o mensageiro, separado para falar ou para pregar o evangelho de Deus. E Natal e evangelho são duas coisas, irmãos, que se confundem. O Natal só existe por causa do evangelho. E o evangelho só é maciçamente pregado e efetivamente aplicado por causa do Natal. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos nem Natal e nem evangelho. Talvez nós teríamos ainda as promessas do Antigo Testamento, mas apenas isso. Natal, portanto, e evangelho se confundem, porque quando nós paramos para pensar que evangelho é tudo aquilo que Deus fez na história da humanidade, ao longo da história da humanidade, para salvar o seu povo, nós só podemos então chegar a uma conclusão: o Natal existe por causa do evangelho e o evangelho existe para o Natal. Porque a partir do momento em que nasceu o Salvador, o qual nós já temos, e não temos a menor necessidade de fabricar um, nem de eleger, nem de nos agarrar tolamente a qualquer proposta do nosso tempo, nós precisamos então entender que o evangelho é Deus entrando na história da humanidade para salvar o ser humano dos seus próprios pecados. Tudo o que Deus fez, a partir do Gênesis 3, até o momento da concepção e principalmente do nascimento do Redentor, é Deus conduzindo a história, orquestrando a história, encaminhando a história para aquele exato momento em que o Senhor Jesus nasce. E assim, nós afirmamos exatamente isso, que o Senhor Deus, no seu interesse soberano e gracioso de salvar o ser humano, ele simplesmente envia o seu Filho, o qual se veste de humanidade e vem habitar entre os homens, vem estar entre os homens, vem ser rejeitado pelos homens para salvar os homens. Isso é o Natal. Essa é a identidade do nosso Salvador. Deus encarnado para salvar os homens. Natal para nós tem a ver com isso. Nós não celebramos o nascimento de uma pessoa apenas, como nós também não celebramos qualquer outra coisa que esteja mais alinhada ou relacionada às chamadas mitologias que existem ao redor do mundo. Mitologia nada mais é que uma descrição de uma coisa superior, uma coisa que fica no campo da metafísica e que a gente às vezes não tem noção de como é. É o mito, é a descrição. Nós não celebramos isso. Nós celebramos a verdade encarnada, a verdade das Escrituras, a verdade de Deus revelada ao ser humano, que se revela na pessoa de Jesus e na obra de Jesus. Por isso que para nós Natal é revelação de Deus. João Calvino dizia que faz muito bem celebrar o nascimento do Redentor, especialmente por causa de quem é o nosso Redentor, é o Filho de Deus. Às vezes a gente escuta aí algumas pessoas dizendo que reformado não comemora Natal. Reformado comemora Natal sim, irmãos. Especialmente porque tem em alta consideração a identidade do seu Salvador, o Deus homem. Eu gosto sempre de destacar isso. É óbvio que o dia 25 de dezembro certamente não foi o dia em que Jesus nasceu. Mas não foi mesmo.
pelas descrições dos evangelistas, Mateus e Lucas, aponta para uma outra ocasião anual, aponta para um outro mês, menos para dezembro. Particularmente, isso não me preocupa. Não me preocupa o mês, não me preocupa o dia. Particularmente, o que me importa é que ele veio ao mundo. Particularmente, o que nos importa é que ele veio ao mundo. E é a expressão do esforço máximo de Deus em entrar em meio à humanidade para salvar o ser humano. Natal tem a ver com isso. A maneira, portanto, como acontece, é exatamente esta que está no texto. Versículo 2, o apóstolo diz que esse evangelho, essa entrada de Deus na história da humanidade, já havia sido prometida, portanto não era algo inédito, não era algo novo. Já tinha sido prometido, garantido, assegurado pelo próprio Deus, que ele assim o faria. Aliás, desde o Gênesis 3, desde a primeira menção de promessa nas Escrituras, já está falado pelo próprio Deus que ele vai salvar o seu povo. A partir dali, as Escrituras vão ganhando mais nuances informativas, em formas de tipos, em formas de promessas, em formas de oráculos, que vão nada mais, nada menos que jogando luz e ampliando as promessas da redenção, do Evangelho, e vão jogando cada vez mais, vão criando mais corpo, mais volume nessas promessas, a ponto de chegou o Redentor, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. Interessante é que muita coisa nos é dito em torno das promessas do Antigo Testamento. Nos é dito de que tribo ele vem. Gênesis 49, 10. Ele vem de Judá. Nos é dito onde ele vai desempenhar a maior parte do seu ministério. A Galileia, Nazaré. Isaías capítulo 9. Nos é dito que ele vai nascer de uma mulher. Gênesis 3,15. Nos é dito que ele vai nascer de uma mulher virgem. Isaías 7,14. E Maria era virgem. Faz-se questão de afirmar isso nos evangelhos. Nos é dito quem ele vai ter como companheiro íntimo, desde a concepção até o momento da ressurreição. Colocarei do meu espírito sobre ele. Ele é o rei que virá debaixo do meu espírito. Nos é dito, inclusive, em Miqueias capítulo 5, verso 2, que ele é o rei eterno, mas que vai entrar na história da humanidade. Então, tantas coisas nos são ditas, e é sobre isso que Paulo está falando, quando ele olha para o versículo 2 e diz exatamente isto, que este evangelho, ou que este Salvador, já estava prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras é uma alusão ao Antigo Testamento, cujo qual os romanos, obviamente, já tinham conhecimento do mesmo. Então, o que Paulo está dizendo é, olha, Deus, por sua imensa graça e favor, me separou para ser um mensageiro do Evangelho, um escravo sem qualquer direito algum de reclamar ou de reivindicar, única e exclusivamente para pregar o Evangelho de Deus, contar para o ser humano o que Deus fez na história para salvar o homem dos seus pecados. Interessante, apenas um pequeno adendo aqui. Destoar desse tipo de mensagem é falar de um outro evangelho. Destoar da seguinte mensagem. Olha aqui, o Natal é a expressão máxima da identidade do nosso Salvador e conta o que Deus fez na história para salvar o homem. Falar o inverso disso é distorcer o Evangelho. E é exatamente o que está na carta aos Gálatas. Quando Paulo fala aos seus leitores o seguinte, olha, vocês estão passando rapidamente, velozmente, para outro Evangelho, o qual não é outro, senão é a distorção que alguns promovem.
E qual é a distorção que alguns promovem? Ensinar os Gálatas que eles mesmos poderiam fazer alguma coisa para obter ou alcançar a sua própria salvação e a sua própria vida com Deus. Isso não tem nada a ver com o Natal. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quer ter uma compreensão lúcida e bíblica do que é o Natal? Primeiro, não podemos nos salvar. Segundo, precisamos de um Salvador. Terceiro, esse Salvador não pode ser fabricado pelo homem. Quarto, esse Salvador tem que vir de fora, tem que vir do alto, ele tem que vir do céu. Ele é Jesus Cristo. Interessante, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Quando você olha para o capítulo 4, o apóstolo João tem uma visão do trono. E no Apocalipse, trono é uma coisa estupefata, né? É fundamental a figura do trono na carta do Apocalipse. Afinal de contas, é do trono que Deus rege todas as coisas. É do trono que Deus está com a rédea da humanidade, do universo e da história em suas mãos, e dali ele conduz todas as coisas. Então, o importante para João, no Apocalipse, e o importante para as igrejas que estão na Ásia Menor, sofrendo sob a perseguição de Domiciano, o importante é saber que Deus está no trono, governando todas as coisas, assumidamente, Rei soberano sobre tudo e todos. E o que está acontecendo com as igrejas na Ásia Menor não são desconhecidas, não pegam Deus de surpresa, pelo contrário, estão todos os acontecimentos nas suas mãos. Então, para João, isso é importante. E a igreja do primeiro século precisava saber disso. É por isso que João escreve daquela forma. Mas o curioso é que João, no capítulo 4, diz o seguinte: olha, esse trono no qual Deus está assentado, ele é um trono cercado com uma série de coisas que só indicam uma questão: ninguém pode chegar nele. Tem um mar de vidro, tem relâmpagos, tem trovões, tem criaturas, tem seres, tem de tudo ali, fazendo uma grande cerca em volta daquele trono. Quem é que consegue chegar até lá? Quem é que consegue atravessar tudo isso? Quem é que consegue pisar no mar de vidro que reflete a santidade daquele que senta no trono? Ninguém. Quem é que consegue pisar nesse mar de vidro e não quebrá-lo? Ninguém. Então João, em primeiro lugar, ele apresenta Deus no trono, mas um trono inacessível. E aí vem o capítulo 5, que é o mesmo conjunto de visão. E no capítulo 5, João diz: mas eu olhei e vi que também tinha alguém no trono. E esse alguém que estava no trono era semelhante ao cordeiro. E então João começa a descrever. E ele diz: olha, não chore, João. Não chore, porque existe alguém que vai abrir o livro. O livro ali existe alguém que vai desenvolver a história. Existe alguém que vai chegar no momento oportuno e vai redimir a humanidade. E João então começa a se alegrar com aquilo. E a mensagem do capítulo 5 é exatamente essa. Uma vez que o capítulo 4 aponta para esse Deus no trono, mas que ninguém consegue chegar lá, o capítulo 5 aponta para a provisão de Deus, de que alguém que está lá venha para cá e faça o que tem que ser feito para abrir caminho para os que estão aqui chegar até lá. Então, passar disso é outro evangelho. É outro evangelho. É querer chegar lá com as próprias forças, com os próprios méritos, com o próprio jeitinho, com as próprias habilidades. Paulo diz: isso é um outro evangelho. Esse não está prometido nas Escrituras. Esse, na verdade, é nada mais, nada menos que o anseio religioso do ser humano de resolver o seu problema com Deus. E não vai resolver. Porque a solução veio de lá. E isso tem muito a ver com a identidade do nosso Salvador. Por quê? Versículo 3 e 4, então, é o nosso texto. Olha o que diz Paulo, com respeito a seu filho, e essa expressão, com respeito ao seu filho, aponta para aquilo que nós, crentes presbiterianos, evangélicos, protestantes, como vocês preferirem, mas isso aqui aponta para aquilo que nós amamos e afirmamos, ainda que não tenhamos e nunca teremos uma compreensão
plena do assunto. Mas isso aqui aponta para a Trindade. O Deus Filho, o Filho de Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer no versículo 3, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e aqui Paulo está afirmando a natureza humana do nosso Redentor, a natureza humana daquele que ocasionou e originou o Natal. Ele é homem, nascido de mulher, obedecendo a genealogia de Davi, como estava prometido no Antigo Testamento. Ele vai ser filho de Davi, ele vai se assentar no trono e jamais deixará de ser rei, e o trono jamais estará vazio. Esse é o nosso Salvador. Interessante que no versículo 3, quando Paulo fala de segundo a carne, então é exatamente isso, ele pode ser contado genealogicamente. Se naquela época tivesse identidade, CPF, certidão de nascimento, certamente ele teria tudo isso. Afinal de contas, ele é descendente de família, ele é descendente de pessoas, então ele teria tudo isso. Como não era possível, ele era conhecido apenas como Jesus, filho de José. Por isso, então, a maneira de identificá-lo, não é esse o filho de José, o carpinteiro, não é esse o filho de Maria, embora a identificação fosse a partir da paternidade. Mas, quando Paulo então afirma que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi, Paulo está falando de genealogia, Paulo está falando de humanidade. E o Filho de Deus se tornou homem, se encarnou, vestiu sobre si as vestes de um ser humano e veio como homem habitar em nosso meio, habitar em meio ao povo da sua época. Esse é um assunto que exige certo esforço e sacrifício até do nosso intelecto, mas é uma verdade das Escrituras, verdade a qual nós não negociamos de forma alguma. Ele se encarnou. Jesus tinha um corpo humano, Jesus tinha uma alma humana, e ele obedeceu, ele passou por todos os estágios que qualquer ser humano passa, desde a concepção até mesmo a sua morte. Ele é homem. Paulo diz em Timóteo que ainda hoje ele é homem. E a natureza humana assumida por Cristo fez dele homem, faz dele homem, e ele sempre será homem. Ele não tomou emprestado uma natureza humana para usá-la por 30 e poucos anos, talvez. Mas ele tomou para si uma natureza humana e exaltou essa natureza humana juntamente com ele. Portanto, não há nada de errado em nós falarmos que o homem da nossa fé era um homem de corpo e alma, ou é um homem de corpo e alma, como nós também temos. Agora, existe um detalhe, e um detalhe muito importante até. Nós é que não somos homens como ele. Nós é que não somos seres humanos como ele. Porque nós pecamos. E ser humano não foi feito para pecar. Portanto, aquela desculpa estapafúrdia que a gente gosta de dar, olha, eu sou humano, eu erro. Olha, errar é humano. Isso é uma desculpa estapafúrdia. Nós pecamos mesmo, porque nós somos pecadores. E isso nos impede de vivenciar e de experimentar uma verdadeira humanidade. Porque se você quer saber como é ser verdadeiramente humano, é olhar para Cristo. Porque você olha para Cristo e vê um homem comprometido em agradar a Deus, comprometido em amar a Deus, comprometido e feliz por obedecer à lei de Deus. Então, se você quer saber como é ser humano de verdade, olhe para Cristo. E detalhe, é como Cristo que o Senhor Deus nos quer. E é como Cristo que Ele vai nos fazer. E é como Cristo, para sermos como tal, que Ele vai usar todas as coisas nesse mundo para nos fazer mais parecidos com Cristo. Natal tem a ver com identidade.
tem a ver com a identidade do Salvador, mas também tem a ver com a identidade dos seus servos, dos seus leais, dos seus irmãos, cujos quais estão aqui. Então, quando Paulo fala do Evangelho, primeiro ele fala da natureza humana, mas ele também fala da natureza divina. Porque a identidade do nosso Salvador é que ele é Deus homem. Versículo 4, Paulo diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio nome do nosso Senhor já denota a sua identidade divina e humana. Jesus era o seu nome de batismo, mas Cristo era o seu nome de ofício, que aponta para a sua missão, ser Salvador. Enquanto Jesus era um nome muito comum naquela ocasião, inclusive muito comum mesmo, só no Novo Testamento a gente encontra pelo menos outros nomes. A gente encontra o nome do Jesus, o nosso Senhor, Jesus Nazareno, depois nós encontramos o nome de Jesus, o justo, na carta de Timóteo. Então Jesus era um nome muito comum naquele tempo, e o que identificava mais era a sua genealogia, a sua paternidade especialmente, não a sua missão inicialmente. Então, quando Paulo coloca agora no versículo 4 que ele é designado Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, Paulo está querendo dizer o seguinte: nós sabemos que ele é quem ele é, o Filho de Deus encarnado, pelo atestado do Espírito Santo, pelo carimbo do Espírito Santo em sua vida. E o atestado, ou o carimbo do Espírito Santo na vida de Jesus, foi a ressurreição. Porque ele foi ressurreto, então está atestado quem ele é, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que por obra e graça do Espírito Santo, num evento providenciado por Deus, e ao mesmo tempo milagroso, veio ser colocado no ventre de uma mulher, e dali foi gestado, melhor dizendo, por 9 meses, e nasceu, de modo que o Deus homem foi Deus bebê, foi Deus menino, foi Deus homem, é Deus homem na terra e é Deus homem salvador. Maria segurou o Deus bebê nos seus braços. Maria amamentou. Simeão, no templo, segura o Deus bebê e diz: agora o teu servo pode descansar em paz, porque ele viu a sua salvação. O Deus homem, Jesus Cristo. A identidade do nosso Salvador, portanto, está na união de duas naturezas, humana e divina, de modo que, quando ele realiza o seu intento para o qual foi enviado, salvar os homens dos pecados, aliás, Mateus deixa muito bem claro que ele não veio salvar qualquer homens, e também Mateus deixa claro que ele não veio salvar todos os homens, mas Mateus deixa claro que ele veio salvar o seu povo dos pecados deles, ou seja, veio salvar os eleitos dos pecados deles. Só o Deus homem, cravado na cruz, poderia fazer isso. Ele não podia ser apenas homem, porque ele não poderia realizar isso de maneira perfeita, e ainda assim, se pudesse realizar de maneira perfeita, só poderia fazer por ele. Ele não podia ser só Deus, porque se ele fosse só Deus, não teria nenhuma conexão conosco, nenhuma ligação conosco, por isso ele precisava ser contado genealogicamente. E uma das coisas que eu gosto na genealogia de Lucas, é que Lucas faz a sua genealogia retrocedendo, e ele chega até Adão, para mostrar exatamente que do mesmo tronco que vem a humanidade, do mesmo tronco também vem o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele está totalmente conectado a nós, por isso que o autor de Hebreus diz, que ele sabe o que nós passamos. Ele sabe como é difícil obedecer, ele sabe o quanto é duro aprender a obediência, ele sabe
a que ponto a obediência e o desejo de agradar a Deus pode conduzir a vida de qualquer um? A cruz. Ele sabe quais são as nossas tentações, ele experimentou as mesmas tentações e ele está totalmente credenciado a nos ajudar em nossas tentações, em nos socorrer em nossas tentações. Não há absolutamente nada que nós falemos para Cristo e Ele vai dizer para você assim: puxa, meu filho, realmente, olha, isso aí, meu irmão, eu não sei o que é. Ou eu não tenho condições de ajudar, eu não conheço esse tipo de assunto. Não existe essa possibilidade. Como também não existe a menor possibilidade de algo que nós enfrentamos, que Ele não conheça e não se compadeça de cada um de nós. Natal tem a ver exatamente com isso, irmãos. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que entra na história da humanidade, vestido de carne e ossos e alma humana, é homem perfeito e vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Vem para ser o nosso fiel sumo sacerdote, colocar-se diante de Deus e nos salvar e interceder por nós para sempre. Esse é o nosso Salvador. É isso que o Natal nos significa. Que já que não podemos fabricar ou projetar um Salvador, ainda com todas as nossas tecnologias do mundo presente, do mundo atual, o Natal nos lembra disso. Ele veio de fora, mas ao mesmo tempo ele é um de nós. Ele é contado como um de nós. E ele veio para nos salvar em Cristo, diante de Deus. O nosso Salvador é Deus, o nosso Salvador é homem. Sabe qual a implicação disso? Imagine, por exemplo, geralmente às vezes nós temos que mediar conflitos, mediar confusões. E se você já teve que mediar conflitos ou mediar confusões, é provável que você já tenha sido acusado de tomar partido. Se isso não aconteceu, vai acontecer. Acredite. O nosso Salvador, ele não pode receber tal acusação. Porque se ele defende os homens diante de Deus, o Senhor Deus diria para ele: olha, você está interessado mais nas coisas dos homens, você está do lado deles. Então ele teria que dizer para o Senhor Deus: mas eu sou também um de vocês, eu sou a segunda pessoa da Trindade. E se o Senhor Jesus então dissesse para os homens: olha, vocês estão andando errado, hein? Cuidado da forma como vocês estão andando diante de Deus. Os homens o acusariam de estar tomando partido para o lado de Deus? É provável. É provável. Aliás, eu li um tempo atrás um negócio desse, e achei curioso, inclusive, que é mais fácil, às vezes, para nós, seres humanos, termos uma noção mais beatífica, mais aprimorada, mais abençoada, de pessoas comuns e normais que foram canonizadas, porque saíram do nosso meio, do que ter uma visão mais beatífica de Cristo, que Ele veio de fora. Isso parece que interrompe ou coloca uma barreira e não permite Ele saber o que a gente experimenta, o que não é verdade, de forma alguma. Mas imagine os próprios homens acusando-o de tomar partido para o lado de Deus e não saber o que acontece no mundo dos homens, e então ele ter que mostrar suas marcas de cravos nas mãos e dizer: olha, eu sei sim o que vocês experimentam, porque eu também sou um de vocês. Então Cristo, o nosso Salvador, ele reúne em si a divindade e a humanidade, de modo que ele salva os homens dos seus pecados, ele satisfaz aquilo que só Deus poderia fazer, a justiça de Deus, e se interpõe entre nós e Deus, como Salvador, como mediador, como aquele que nos reconcilia com Deus. Natal, para nós, portanto, é a alegria de sermos objetos alcançados pelo gracioso e suficiente sacrifício de Cristo, por causa de quem Ele é, o Deus homem, e agora por causa da comunhão que Ele estabelece entre nós e Deus,
entre nós e nosso próximo. Quando Paulo então escreve aos Romanos esta carta, nesses 3 versículos, 2, 3 e 4, ele já está simplesmente colocando de maneira bruta tudo aquilo que ele vai desenvolver ao longo da sua carta. Ele já está antecipando o assunto que será desenvolvido ao longo da sua carta. Que sem Cristo não existe a menor possibilidade de paz com Deus e de uma vida nova com Cristo Jesus, e para a glória de Deus. Irmãos, se o Natal afirma, e afirma mesmo, que nós já temos um Salvador, a gente não precisa se preocupar em proporcionar ou providenciar um para nós. Mas, também considerando que o Natal ensina, ou lembra-nos, quem é o nosso Salvador, faremos muito bem se nós desejarmos conhecê-lo mais e amá-lo mais. E, ao mesmo tempo, desejar ser como Ele. Porque ser como Ele é ser verdadeiro ser humano nesse mundo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos agracie nessa vida que temos vivido aqui na terra. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar encerrando e em seguida eu quero só dar alguns avisos aos irmãos.